Olá, você está escutando o Escovando Bits, o podcast da Codecom. Medir performance de um profissional é muito importante para desenvolver o time, aumentar a produtividade, reter talentos, realizar promoções e planos de carreira. E existem muitas formas de avaliar um profissional, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as melhores práticas para medir a performance dos devs. Eu sou o Gabriel Nunes, organizador da Codecom, e hoje eu recebo aqui o Rodrigo Miguel, ou melhor, o Miguel. Olá, pessoal. Então, o meu nome é Rodrigo Miguel, eu sou VP de Engenharia do Asas, sou de Joinville, Santa Catarina, e atuo na área de engenharia de software há mais de 20 anos. Boa. Estamos também aqui com o Marlon França. E aí, pessoal, sou o Marlon França, eu sou aqui de Joinville também, Santa Catarina, eu estou no Asas aqui também junto com o Miguel. Eu estou na área aí do desenvolvimento de software desde 2012, bora para esse bate-papo. Vamos trocar uma ideia hoje sobre a experiência dos dois, em avaliar a performance de quem trabalha com o desenvolvimento e também contar pra gente como isso é feito lá no Asas, né? Mas, antes de começar a conversa, vamos fazer um jogo rápido? O jogo de hoje é, essa frase foi dita por uma pessoa ou uma IA? Eu coloquei aqui no roteiro que o Miguel faz sempre o All Hands de engenharia ali no Asas e ele sempre traz alguma curiosidade sobre IA, né? Então, esse jogo é pra falar disso também. Basicamente, eu entrei no site pensador.com, não sei se vocês já conhecem esse site, e peguei lá algumas frases ditas por pensadores históricos e também pedi para o ChatGPT gerar algumas frases para mim, baseado em pensadores históricos. E o jogo é simples. Você só vai dizer se essa frase foi falada por um pensador ou por uma IA e ganha um ponto extra se acertar quem falou a frase, no caso. Vamos lá, eu vou falar a primeira frase aqui. Logo que, numa inovação, nos mostra alguma coisa de antigo, ficamos sossegados. Essa frase foi dita por um humano ou por uma IA? Eu acho que foi dito por um humano. Você acertou, foi uma frase dita por um humano e é uma frase do Nietzsche. Olha aí. Olha só. Agora vamos pro Eu não ia Marlon. acertar. A beleza é efêmera, mas a verdadeira grandeza reside na alma, onde o tempo não pode tocá-la. Muito profundo, mas acho que foi por um humano também. Foi por um humano? Manteria por humano. Quem? E... Cara, tem que ir lá pra Grécia Antiga isso aí, eu acho. Se acertar a época ali, serve? pode ser, pode ser. Eu vou de Sócrates, assim, algo bem genérico, assim. Boa. Olha, esse aqui o ChatGPT conseguiu te enganar, hein? Foi ele que fez essa frase aqui. Tá, vamos para a próxima então, Miguel. E o que o ser humano mais aspira é tornar-se humano. Ou tornar-se ser humano. Desculpa, ali errado. O que o ser humano mais aspira é tornar-se ser humano. Isso. Caraca. Acho que foi da IA essa frase. E aí? Não, errou. Essa frase é da Clarice Lispector. Olha aí. Agora é outra pro Marlon. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Eu vou de humano também. Eu tô com pouca fé nas IAs hoje. Eu vou de humano também. Boa. Acertou. Essa frase foi dita pelo Platão. Olha aí. O Platão foi aquele que nunca escreveu um livro, que ele só... Ou foi o Aristóteles, não lembro. Um dos dois, não. Acho que Um escreveu o livro sobre o outro, né? Não sei, faz muito tempo. Né? Não tem nada escrito dele, só o que escreveram sobre ele. Né? Pode crer. Agora, o próximo. Dentro de mim há um universo inteiro esperando para ser explorado e é nas entrelinhas da vida que encontro a poesia da existência. Olha, existe uma frase famosa que fala algo parecido com isso. Mas será que é possível que a IA tenha adaptado ali, mudado a frase só para dizer que é o autor? Jogando com o seu cérebro. Pode ler a frase de novo? Dentro de mim há um universo inteiro esperando para ser explorado, e é nas entrelinhas da vida que encontro a poesia da existência. Eu vou dizer que é um ser humano. Boa. Tem algum chute de quem? Sei lá. Carl Sagan.
Sei lá. Não é, certamente não é. Não, errou de novo. Essa foi mais uma feita por uma IA. Porra. Aí, ó. Boa, agora pro Marlon. Os homens de poucas palavras são os melhores. Essa é uma verdade. Eu acho que é uma verdade dita por uma IA. Acho que a IA... Essa tem sucinta como a IA seria. Pior que eu acho que tu errou aí, porque a IA nunca é sucinta, né? É verdade. É verdade. Boa. Pior que errou Sempre mesmo. engana. Essa frase é do Shakespeare. Agora, a última aí pro Miguel. Nos férteis campos da consciência humana, as sementes do conhecimento brotam, cultivando os jardins do progresso. Ah, é de IA, essa aí. Acertou. Essa é de IA. Mas parece muito o Pedro Álvares Cabral falando assim. Agora a última pro Marlon. Então até agora o Miguel fez 2 pontos, né? E o Marlon fez 1, né? Agora a última pro Marlon. Vou acertar até a pessoa agora. Eu vou acertar até a É. pessoa para poder virar o jogo. Eu sou meio competitivo. Se acertar Se a for pessoa, IA, ganha... Pode falar. Se for a IA, tem que falar qual é a versão do bot. Boa. Pode ser. Não, vamos fazer assim, ó. Se o Marlon acertar a pessoa, ele ganha 1 milhão de pontos pra desempatar. Vamos lá. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Eu vou de ser humano. Uhum. E agora eu vou escolher um escritor. Eu vou de Drummond de Andrade. Acertou que é ser humano, mas errou quem falou. Quem falou isso foi o Dalai Lama. E é isso. Então a gente empatou, infelizmente, né? Não tivemos ninguém com 1 milhão de pontos. Foram 2-2. Eu até tinha colocado aqui no roteiro assim, ó. Que a gente teve um vencedor, mas lembre-se, o grande vencedor não é aquele que conquista o mundo, mas sim aquele que, mesmo diante das adversidades, mantém a integridade de sua alma e a generosidade de seu coração. Foi o ChatGPT que fez pra mim também. Essa tem cara de já também. Bom, vamos pro que interessa agora? Vamos lá. Primeiramente, eu queria que vocês falassem, né? Para que serve a avaliação de performance no Asas e qual é o objetivo tanto para a companhia quanto para o desenvolvedor? Excelente pergunta. Para que serve uma avaliação de performance, né? Acho que o objetivo fundamental, o mais importante de todos, é para que a pessoa tenha uma referência do quão bem ou quão mal, né, ela está se saindo na função que ela precisa desempenhar aqui no Asas. E com isso, né, saber quais habilidades ela pode aprimorar para se tornar cada vez melhor, né? Muita gente associa diretamente a avaliação de desempenho a promoções ou a aumentos salariais, né? É óbvio que com o aumento da performance, com o aumento do valor que a pessoa é capaz de entregar para a companhia, essa é a consequência natural. Mas não é o objetivo direto da avaliação de performance. O objetivo direto da avaliação de performance é permitir que a pessoa continue evoluindo e dar a ela um mapa, né, de como estão as suas habilidades. Então, a avaliação de performance ela é feita por pessoa, não por equipe, né? Ela é um desempenho individual de cada um, né? Exatamente. Apesar de que a gente, obviamente, olha para o desempenho das equipes, porque a gente precisa entender se nossos processos são eficientes e inclusive, como o líder está sendo capaz de organizar ou tornar aquela equipe cada vez melhor. Então, a gente olha também para a performance das equipes. Mas, num sentido de carreira e de evolução profissional, a avaliação é individual. Acho que eu reforçaria ainda nesse ponto de vista de carreira, né? O quão é importante assim, a gente entender se a gente está desempenhando bem a nossa função, porque esse eu acho que é o primeiro passo para a gente almejar próximos passos, assim mesmo, essa evolução. Então, a primeira coisa que eu quero pensar, antes de pensar em
para onde que eu quero ir na minha carreira, se eu quero uma parte de gestão, uma área de mais especialidade, é executar muito bem, performar muito bem o meu papel atual, assim. Pô, eu estou executando com maestria o que eu sou exigido para executar hoje. Acho que esse é o primeiro passo, e a partir daí tu consegue planejar a tua carreira melhor para onde que tu quer ir, aí tu consegue tomar melhor controle da tua carreira também. E uma coisa ali que eu acho muito legal no Asas também é a cultura do one-on-one, né? Recorrentes. E isso é bem presente, né? Até onde eu sei, isso é usado também, as métricas são usadas, né, nos one-on-one com os desenvolvedores, né? E até o Marlon podia também contar, né, um pouco de como foi importante isso, talvez, para ele que começou lá como desenvolvedor no Asas, hoje já está num cargo de coordenação, né? Eu acho legal contar um pouco dessa experiência sobre esses feedbacks, né? Boa. Esse assunto do feedback é um assunto bem interessante sempre, né? Acho que ele é até um pouco subestimado às vezes, porque acho que todo mundo entende a importância, o quão importante é tu dar e receber feedback, mas dar um feedback correto, assim, saber receber um feedback, saber dar, isso às vezes é um pouco subestimado. Acho que é um papo interessante para uma outra hora. Sobre aqui no Asas, né? Eu entrei no Asas há quase 7 anos e costumo dizer que o Asas é uma outra empresa, né? Era uma outra empresa. A engenharia do Asas não tinha mais do que 7, 8 pessoas, então esses feedbacks eles aconteciam de uma maneira bem mais natural. Então, quando o Chagas, o nosso CTO, precisava cobrar alguma coisa, ele já puxava de lado e já dava a orientação que precisava ser feito. As celebrações de vitórias eram feitas de uma maneira bem mais natural, assim. Só que a empresa foi crescendo, a engenharia foi crescendo, e a gente começou a ver a necessidade de estruturar alguns rituais, e o one-on-one, esses one-on-ones recorrentes foram um deles, né? Então, hoje, não só a engenharia, como a empresa inteira faz one-on-ones recorrentes. Então, via de regra, a cada 2 semanas, assim, que a gente procura fazer, que é um espaço, assim, agendado, organizado na agenda do líder, liderado, já o combinado, para ter um bate-papo mesmo. Então, tem uma parte profissional de mentoria que é bem importante no ano, mas até uma parte fora um bate-papo até fora desse âmbito profissional, para criar esse vínculo, criar esse laço entre líder e liderado, que é importante no dia a dia, sim, quebrar algumas barreiras, criar um laço de intimidade, e no dia a dia, às vezes, para poder dar daí um feedback um pouco mais duro, é até interessante, porque tu já tem esse vínculo. Então, hoje aqui no Asas a gente tem essa cultura, né, de conseguir fazer esses feedbacks bem recorrentes, onde a gente procura balancear, a gente sempre incentiva muito que o liderado ele tome as rédeas dessa conversa, né, desse momento. Então, o que eu procuro fazer, o que me ajudou bastante a fazer, né, é trazer assim para o líder problemas, dificuldades, alguns desafios que eu tive nas minhas 2, 3 últimas semanas, e discutir com o líder, então, postura, atuações, o que eu posso continuar fazendo, o que eu poderia ter feito diferente para superar esses desafios, assim. Eu acho que é um momento que tu não está ali no meio do problema, talvez o problema já tenha passado, e tu consegue olhar para trás e fazer algumas reflexões, tirar alguns aprendizados. Então, acho que o one-on-one me ajudou muito nisso, saber utilizar como liderado, saber como utilizar essa conversa para poder realmente receber esses feedbacks e ganhar esses aprendizados. Isso aí. Bom, acho assim, ó, se eu tivesse que escolher apenas uma ferramenta de gestão para continuar usando e largar todas as outras, a que eu escolheria seriam as one-on-ones, né? Porque é a maneira de você ficar muito, muito próximo do time que você está liderando, ouvindo diretamente das pessoas que estão executando ali a missão, né? Então, isso é do ponto de vista do líder, né? E do ponto de vista do liderado, eu acredito que tem a mesma importância, né? Porque ao invés de você simplesmente ser um tirador de pedido, né? Pega o próximo card ali do Kanban, executa, entrega e vai pro próximo, né? A one-on-one te permite escutar diretamente do líder quais são as coisas importantes, por que elas importam, qual é a estratégia, né? E estar envolvido em algo maior que tem um propósito, ao invés de pensar apenas em entregar PR, falando aqui de dev, né? Boa. Eu acho que, junto com a nossa, ainda sobre o tema ali, one-on-one, fazendo um marco assim, junto com essa cultura do one-on-one, acho que é algo que colabora muito e cria uma dinâmica muito interessante é a nossa cultura de revisão de código. Na nossa cultura de revisão de código, o líder tem essa oportunidade de passar vários feedbacks também.
de qualidade daquilo que está sendo entregue. E esse feedback ele é muito importante, né? Porque é um feedback diário, sistemático, mas ele é um feedback muito mais naquele contexto, daquele trecho de código, como melhorar aquele PR. E aí, através de vários dias, com uma análise um pouco mais estratégica de problemas recorrentes, o líder consegue abstrair isso, né? Consegue estruturar, e aí trazendo um one-on-one, algo um pouco mais bem definido, mais estruturado, como feedback do que poderia estar fazendo para esses erros recorrentes passarem a diminuir. Então, é discutido os pontos específicos, e ali também é feito algum plano de ação para realmente reduzir aquilo, evoluir, melhorar algum quesito importante. Então, acho que é uma dupla, né, uma dinâmica de duas atividades que elas se complementam nesse quesito de feedbacks. Até eu tinha colocado uma das perguntas aqui para falar sobre qualidade do código, né? Por exemplo, analisar legibilidade, eficiência, segurança, isso tudo não tem muito como metrificar, né? Ou tem? O Asas usa alguma ferramenta hoje que ajuda nessa tomada de decisão, assim, ou é mais no acompanhamento assim do dia a dia dos PRs? Avaliar a qualidade da revisão é bastante difícil, né? Então, na verdade, a gente vai sentir isso conforme o codebase evolui, né? Se aquela porção do código pelo qual aquele time é responsável começa a adquirir complexidade, começa a ficar difícil de ser dado manutenção, significa que não está sendo produzido código de boa qualidade e a revisão também não está sendo capaz de pegar, né? Agora, do ponto de vista de quem está produzindo o código, a gente tem uma métrica que é super legal, que é a quantidade de ciclos de revisão. Então, se a revisão está sendo feita adequadamente, ela vai capturar esses erros, entre aspas, né? Que o dev produziu ali, né? Ou falta de qualidade, ou inclusive erro mesmo, né? Ou uma escrita fora do padrão, ou falta de legibilidade, né? E aí o revisor vai pedir que seja alterado, e a cada vez que novas revisões são solicitadas, né? Esse indicador incrementa. Então, a gente consegue ver, por exemplo, desenvolvedores que estão com ciclos de revisão bem baixos, o que é muito bom, e desenvolvedores que estão com ciclos de revisão muito altos, o que indica que talvez falta ele conhecer melhor nosso codebase, nossos padrões, ou enfim, tem alguma habilidade que ainda precisa ser desenvolvida. E o contrário, olhar para quem faz as revisões. Tem como saber se a pessoa está fazendo revisões suficientes ou de qualidade? A gente consegue saber, por exemplo, a quantidade de revisões que essa pessoa faz, né? O que indica, por exemplo, não só a quantidade, mas também a cobertura dessas revisões, né? Qual a abrangência das revisões que estão sendo feitas, né? Então, por requests com poucos arquivos, tem uma abrangência menor e vice-versa, né? Mas assim, é um indicador mais para você conseguir fazer um diagnóstico melhor do que está acontecendo e não um indicador que vai dizer produtividade ou qualquer coisa do tipo, né? O mais importante de fato é a gente observar como o sistema vai se comportando ao longo do tempo a partir das revisões que estão sendo feitas, né? Aqui no Asas a gente coloca a responsabilidade das revisões sendo do líder daquela squad. Então, é óbvio que qualquer dev pode fazer e é incentivado a fazer revisões, mas o responsável final por aquele código sair ou não é do tech leader, né? Portanto, se o codebase está evoluindo para uma direção ruim, significa que a revisão do tech leader não está sendo adequada e a gente precisa treiná-lo melhor, né? Então, e aí o contrário também é verdadeiro, né? Que na verdade é o que a gente deve enfatizar, né? A gente consegue observar, por exemplo, porções de código que estão evoluindo muito bem, que estavam com são porções de código que às vezes com regras muito complexas e que estão ficando cada vez mais fáceis de serem alteradas, porque está sendo feito um excelente trabalho de refatoração e de escrita com clareza, por exemplo, né? Então, o efeito no código é o principal indicador da qualidade da revisão ainda. Eu até anotei aqui aí contar o número de linhas adicionadas. Tem gente que mede métrica assim, né? Acho que é essencial. Na verdade, é importante dizer que não se deve fazer isso. O certo é ponto de função, né?
Não, sacanagem. Fala aí, Marlon. Acho que essa métrica, ela tem gente que ainda usa, mas é porque ela simboliza o quão difícil é realmente metrificar as nossas entregas, né? Então, realmente é muito difícil. A gente tem algumas métricas mais quantitativas, né? Algumas dessas o Miguel comentou, né? De ciclos de revisão, ou até de quantidade de commits, frequência de commits, o impacto daquela alteração, né? Então, são algumas métricas quantitativas que a gente consegue, mas ela, ainda assim, a gente não deve levá-las ao pé da letra, levá-las aquilo como a verdade, né? Então, ela é parte da verdade, mas a importância de ter uma liderança técnica próxima do engenheiro que realmente vai conseguir traduzir essa verdade, traduzir esse número para o que realmente está acontecendo. Então, às vezes, o engenheiro pode estar com na ferramenta uma produtividade menor, mas é porque ele está resolvendo outro tipo de problema, e é essa liderança técnica próxima do time, né, próxima do engenheiro, que vai conseguir realmente, através das deles, dos one-on-ones, das interações de dia a dia, entender se está entregando valor, mesmo com as métricas baixas ou altas. Inclusive, a gente não tenta medir produtividade. Não é essa a intenção desses indicadores que a gente tira, né, do trabalho do desenvolvedor ali, né? Inclusive, Martin Fowler fala de maneira bem enfática que não é possível medir produtividade, né? Afinal, a produtividade ela tem que medir o valor daquilo que foi entregue, e o valor é muito intangível, né? Ou talvez, mesmo que não seja intangível, é muito indireto, porque talvez esteja relacionado a uma receita que foi conquistada a partir de vários outros fatores que foram